Ainda falando sobre eleições 2026, o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro tem defendido uma chapa para a disputa da presidência com dois dos nomes que a gente trouxe aqui nesse ranking também. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está afiliado ao Republicanos, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que é presidente do PL Mulher, mesmo partido de Jair Bolsonaro. Mas quem vai contar esta composição eleitoral é o Pedro Venceslau, que já está aqui na tela, para eu tirar a rima que quase saiu sem querer, Pedro. Olha, Yuri, a oposição tem divisões e subdivisões. Então, vamos lá. O entorno de Jair Bolsonaro e o Partido Liberal convergem na leitura de que a melhor candidatura a vice de Tarcísio Gomes de Freitas seria a de Michele Bolsonaro. Isso porque no campo da oposição, o Centrão tem outros planos. O Centrão não quer que o vice de Tarcísio ou a vice de Tarcísio em 2026 tenha o sobrenome Bolsonaro. Eles avaliam que isso pode atrair uma rejeição muito grande e um outro candidato a vice, mesmo que a chapa não tenha ninguém da família, o eleitorado bolsonarista, por inércia, iria acabar apoiando o nome que tivesse mais chance de derrotar o presidente Lula. Com isso, eles conseguiriam avançar mais na eleição do ano que vem, na leitura do Centrão. Só que o clã Bolsonaro não aceita uma composição sem algum nome da família, sem algum sobrenome da família. Aí, muita gente se pergunta, mas não seria esse nome Eduardo Bolsonaro? Bom, aí o entorno de Jair Bolsonaro e o PL dizem o seguinte, segundo as fontes que me contaram. Eduardo Bolsonaro não deve voltar dos Estados Unidos. Se voltar, provavelmente seria preso. E Jair Bolsonaro está inelegível, ele sabe disso. Então, nesse momento, eles observam que há uma tensão familiar muito grande entre Eduardo Bolsonaro e o pai, Jair Bolsonaro, e também com o irmão Flávio Bolsonaro. O que dizem essas fontes? Eduardo Bolsonaro estaria usando o Partido Liberal para pressionar a família a escolhê-lo como candidato a presidente da República. Essa é uma leitura que eu ouvi de mais de uma fonte. Então, é algo que não vai ser dito de forma aberta e se fala apenas em conversas reservadas. Dito isso, o Partido Liberal tem trabalhado muito a imagem de Michele. Ela já atua como presidente do PL Mulher e para ocupar esse cargo ela recebeu uma grande estrutura. Então, ela tem assessores, ela tem viajado pelo Brasil, recebe uma remuneração. Enfim, ela tem sido colocada na vitrine pelo Partido Liberal. Além disso, Michele tem passado ao largo das disputas internas da família e não tem sido atacada por Eduardo Bolsonaro. A avaliação é que Eduardo Bolsonaro está cada vez mais isolado dentro de uma bolha nos Estados Unidos e uma bolha que se torna cada vez menor, vai se tornando uma bolha eduardista. Isso a gente já comentou aqui em outros momentos no 360. A leitura dessas fontes é que Eduardo Bolsonaro não estaria interessado de fato que a direita vencesse as eleições no ano que vem, em 2026. Na leitura dessas fontes, Eduardo Bolsonaro teria mais a ganhar se o presidente Lula fosse reeleito e os bolsonaristas ligados a ele, e o sobrenome da família, claro, continuaria como sendo o principal símbolo da oposição ao quarto mandato do presidente Lula, o que colocaria esse campo político numa posição mais confortável para tentar a presidência em 2030. Se Tarcísio for eleito presidente da República, não teria como os bolsonaristas fazerem oposição a um presidente que eles ajudaram a eleger. Então, essa é a subdivisão que existe dentro do clã Bolsonaro. É um tema bastante delicado e sensível, porque qualquer notícia que sai se referindo à família Bolsonaro gera reações e muitas dessas reações, às vezes, são bastante duras. Eduardo Bolsonaro usa as redes sociais para criticar os adversários, para criticar jornalistas e aqui no Brasil todos temem que essa reação possa gerar uma divisão mais ampla e mais dura no campo da direita. Existem, então, portanto, os pragmáticos que querem vencer a eleição e avaliam que, se tiver um sobrenome Bolsonaro na chapa, isso garante à família, o protagonismo da família Bolsonaro na eleição do ano que vem. Portanto, a Michele Bolsonaro seria também o quadro mais preparado para ocupar essa função. A Michele, ela tem se destacado no papel de líder do PL Mulher e, oficialmente, se você perguntar para alguém do partido, vão dizer que essa estrutura montada em torno dela é para lançar a candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. De fato, esse é o plano oficial para Michele Bolsonaro. Mas existe uma avaliação dentro do partido de que ela tem potencial para ocupar essa chapa ao lado de Tarcísio Gomes de Freitas. Além de ser mulher,
ela também tem uma relação muito próxima com o mundo evangélico e tem também demonstrado cada vez mais capacidade de articulação política, de oratória, ou seja, estaria pronta para cumprir essa missão de disputar a eleição ao lado de Tarcísio Gomes de Freitas.